Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Neme, da matéria de Teoria Geral do Estado e da Constituição. Vocês aí que são alunos de Direito do primeiro semestre da Unicesumar Londrina. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso tema, que eu nominei como federalismo, mas tecnicamente o nosso tema é formas de Estado, né? Nós temos três situações, na verdade quatro: formas de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime político. Nós vamos falar de cada um deles separadamente e hoje a gente vai falar de formas de Estado. O que é formas de Estado? Formas de Estado é como um Estado se organiza, né? E nós basicamente temos duas formas de Estado: o Estado federado ou o Estado unitário. É claro que nós vamos falar um pouco sobre Estado unitário, mas o grande enfoque é o federalismo. Bem, formas de Estado é mais ou menos dizer o seguinte: para quem olha de dentro, como que esse Estado é? Ele é uma coisa só ou ele é dividido? Porque é óbvio que quem olha de fora, quem olha do plano internacional, você olha o Brasil, por exemplo, como uma coisa só. O Brasil é uma coisa só, internacionalmente falando. Porém, nós que moramos aqui no Brasil, sabemos que internamente o Brasil se subdivide, né? É o que está previsto ali na Constituição, quando diz que o Brasil é a somatória da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Assim, para quem olha do prisma interno, nosso país é um país dividido. Mas nem todas as nações são dessa forma, nem todos os países são assim. E é por isso que nós temos essa divisão dicotômica na forma de Estado. Você tem estados unitários e estados federais. O Brasil já foi os dois. O Brasil já foi um estado unitário e o Brasil hoje é uma federação. Bem, qual que é a característica de um estado unitário? Basicamente, um Estado unitário é aquele que não tem autonomias regionais. Ou melhor dizendo, você até pode ter divisões, mas essas divisões não são puramente autônomas. Veja, a questão é a seguinte: quando você olha estados como a Bélgica, Portugal, Holanda, Uruguai, Panamá, Peru, você vai ver esses estados como estados unitários. Eles são uma coisa só. A própria Espanha pode ser apontada como um estado unitário. Mas eu falo assim, professor, mas a Espanha tem províncias. É fato. Mas uma província espanhola não é igual a um estado brasileiro. E por que não é isso? Porque num estado unitário, apesar dele poder dividir um pouco do poder regionalmente, esses poderes podem ser retomados. E no estado federado, não. No estado federado, o poder ele sempre é dividido. O pressuposto de uma federação, na verdade, é a sua indissolubilidade. A federação não pode ser dissolvida. Esse é o princípio de um Estado federado. Num Estado unitário, o poder é único, ele é central. O poder central pode dar um poder para um pedaço do país? Até pode. Mas se ele quiser, do mesmo jeito em que ele deu, ele pode reaver esse poder. E é por isso que, conceitualmente, ele é chamado de Estado unitário. Porque, não obstante ele até ter dividido esse poder, o poder central é uno e ele pode reaver esse poder da mesma forma. Então, uma província espanhola pode perder, digamos, entre aspas, sua autonomia. O estado do Paraná não pode perder a sua autonomia, nem mesmo diante de uma intervenção federal. Porque mesmo diante de uma intervenção federal, ele está ali temporariamente limitado na sua autonomia. Mas ele não perdeu a sua autonomia. Ele está limitado por um período curto, previsto constitucionalmente, e que essa garantia, digamos, esse estado constitucional de exceção perdurará enquanto a ameaça à integridade nacional, ao cumprimento do Estado de Direito, à democracia, vigorar ali. Ou finalizando essa ameaça, volta-se à sua autonomia plena. É diferente de um Estado unitário, que do mesmo jeito que ele dá, ele pode retirar. Simples assim. É claro que o modelo mais usado mundialmente é o Estado federado, porque no Estado federado você concede autonomia a esses territórios, e esses territórios, e muitas vezes nos Estados federados, eles podem se dividir. O Brasil é tido como um federalismo de três camadas, de três níveis, um federalismo de 3 níveis. E por quê? Porque a União se divide em estados / Distrito Federal. A União se divide em estados. E, por sua vez, os estados se dividem em municípios. É curioso notar que, por exemplo, nos Estados Unidos, há quem aponte ele como um federalismo em 4 níveis. Porque lá a União se divide em estados, 52 ao todo, os estados se subdividem em condados e os condados se subdividem em municípios.
Então, teoricamente, seria um federalismo em 4 níveis. No Estado alemão, uma coisa muito parecida com isso. Você tem os territórios, os Länders, que são chamados. Esses territórios se dividem em distritos e esses distritos se subdividem em municípios. Então, seria a priori o federalismo alemão, um federalismo também de 4 níveis. Isso é puramente teórico. O que importa notar é que, sendo em 1, 2, 3 ou 4 níveis, e o Brasil já foi um federalismo de 2 níveis e atualmente é um federalismo de 3 níveis, você pode imaginar que o Estado ele é dividido, né? E essa é a principal característica do Estado federado, a distribuição do governo em mais de um plano, né? Em um plano central e um plano local. Pode ser mais de um plano, mais de 2, não tem problema, mas é no mínimo 2. Que exista também um sistema judiciário que separe ele, e é muito normal que em estados, ou na verdade é característico de estados federais, que você tenha uma bicameralidade no executivo, no legislativo. O que é isso? É o caso brasileiro. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que nós temos 2 casas legislativas a nível federal? Porque uma representa a população, né? A Câmara dos Deputados, ela é o órgão representativo do povo. Tanto é que a eleição para ela é uma eleição proporcional. Quanto mais votos por estado, mais habitantes, mais vagas. Quanto mais populoso o estado, mais deputados ele vai ter. E da outra Câmara que nós temos, ou no caso o Senado Federal, ali você tem um órgão paritário. Cada estado membro tem 3 assentos. Do mais populoso ao menos populoso, o número de assentos são iguais. Ou seja, são 3 senadores por estado, pouco importa se é o estado de São Paulo ou o estado do Amapá. Sendo São Paulo mais populoso, o estado do Amapá o menos populoso. Isso não importa. Eles vão ter 3 senadores cada um. Agora, se você for ver quantos deputados São Paulo tem e o Amapá tem, você vai ver uma diferença muito grande. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados é um órgão representativo do povo. E São Paulo tem 43 milhões de habitantes. O Amapá tem aproximadamente 800 mil habitantes. Então, é claro, é natural que esses estados tenham uma disparidade muito grande em número de representantes. E um dos princípios mais importantes também de um federalismo é uma rigidez quanto a esse sistema. Nenhum federalismo é criado para se dissolver. Se você não tiver garantias constitucionais que garantam, que assegurem essa indissolubilidade da federação, você não vai conseguir mantê-la por muito tempo. E é o caso brasileiro. Até estudaremos isso no próximo bimestre, que uma das cláusulas pétreas que a nossa Constituição tem é justamente a indissolubilidade da forma federativa de Estado. Artigo 64, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira. Tá lá, é uma das nossas cláusulas pétreas. A origem do federalismo, como vocês já devem imaginar, ou devem já ter ouvido falar, é americano. O primeiro Estado federado do mundo, como a gente conhece com esse federalismo moderno, é, sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos. Há quem aponte modelos mais remotos de federalismo, como o próprio Estado romano, com a autonomia de suas províncias. Mas o Estado romano, tecnicamente, ele ainda assim era um Estado unitário, porque as províncias, apesar de elas terem uma certa liberdade, elas não eram entes federados, elas não tinham representação no Senado, né? Diferente do que foi o modelo americano. E é interessante notar o seguinte, que o Brasil ele tem um histórico interessante quanto ao federalismo. O Brasil, até a sua independência, era, na verdade, uma mera província, ou seja, fazia parte de um Estado unitário, que era o Estado português. Portugal não era um Estado federado, apesar do Brasil ser uma província, o Brasil não tinha autonomia, e a autonomia pouca que teve poderia a qualquer momento ser retirada. Com a independência, o Brasil se mantém como um Estado unitário, né, tendo as suas províncias que eram autônomas, mas com uma autonomia limitada, ou seja, o Brasil continuava sendo um Estado unitário. E o federalismo vai ser uma solução muito interessante para garantir a unidade nacional. Em 1889, com a independência, o Rui Barbosa ele era um enfático defensor do modelo federalista americano. E ele mesmo sustentava que se o Brasil não se subdividisse numa federação plena, dando autonomia às lideranças locais, o Brasil explodiria em várias micro-repúblicas. De fato é que em 1889 o Brasil passa a ser um Estado federado, constitucionalmente a partir de 1891, e é assim até hoje. O Brasil nunca mais deixou de ser um Estado federado, desde 1891, com a nossa primeira Constituição.
a primeira Constituição republicana, perdão. Mas, na verdade, desde 1889, um decreto que foi feito pelo Rui Barbosa, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, já concedia autonomia plena aos entes federados. E, a partir de então, o Brasil se torna um federalismo, e sendo assim até hoje, sendo essa uma das características indissolúveis do Estado brasileiro. Deem uma lida no material, é um tema bem interessante, e a gente vai trabalhar bastante ele ainda em direito constitucional. Vocês vão revisitar muito ainda a ideia de federalismo em direito administrativo, em direito tributário. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ainda. Um grande abraço a todos e bom estudo a vocês.